Seja bem-vindo ao Coubcast, o podcast católico que tem como objetivo levar a você uma nova experiência com Deus. E no nosso quarto episódio, nós teremos um episódio muito legal, muito especial, porque nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre o luto e a depressão. O luto que faz parte da nossa história, da história de vida de qualquer ser humano, e a depressão, né, uma doença considerada uma das grandes doenças do nosso século, dos nossos tempos. Então, tenho certeza que vale a pena você se conectar a esse episódio e para contribuir com a nossa experiência, que será cheia de emoção, de histórias, de conhecimento. Temos aqui a Naira. Seja bem-vinda, Naira. Obrigada, Gil. Pode se apresentar para a gente? Eu sou a Naira, eu tenho 35 anos, né? E venho de uma família estruturada, uma família feliz, né? E pai, mãe, tenho 2 irmãos, sou a mais velha. E há 20 anos eu conheci o luto na minha vida. E a Naira vai poder partilhar daqui a pouquinho, um pouquinho sobre esse processo que ela viveu. E também quero apresentar o Padre Lico, já é conhecido nosso, ele participou do nosso episódio de estreia. Seja bem-vindo novamente, Padre. Obrigado, Gil. Pode se apresentar pra gente novamente. Mais completo, é só assistir o primeiro episódio, mas apresente-se para nós. Sou o Padre Lico, sou padre há 7 anos na Diocese de Marília e atuo aqui também na cidade de Marília, paróquia Sagrado Coração de Jesus. Temos aqui também o Dr. Matheus. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado pelo convite, Gil. Desde já esse é meu primeiro podcast. De muitos. De muitos. E eu sou médico, tenho 27 anos, tenho especialização em psiquiatria. Hoje me formei em Marília, hoje moro em Bauru e tenho a prática do consultório, da prática clínica e também trabalho em hospital psiquiátrico. Um dos nossos temas hoje é sobre o luto e eu queria pedir para que você pudesse nos definir melhor o que é o luto. O luto é um sofrimento. O luto, ele está relacionado com um trauma, uma perda. Até mesmo que, se a gente for consultar os manuais de psicopatologia, a gente tem uma condição que chama um luto intenso, chama transtorno de luto prolongado. E ele está ali no capítulo de transtornos relacionados a traumas e estresse. Por que está ali? Justamente porque o núcleo, o centro do luto, o que vai desencadear o luto é uma perda. Então, por isso que eu gosto de definir o luto como um sofrimento relacionado a uma perda. E a Naira nos contava que há 20 anos este processo, esse luto, ele entrou na sua vida e nós gostaríamos de conhecer melhor a sua história. Como foi essa sua história, a sua experiência com o luto? Eu tinha 15 anos, né? E eu nasci em Marília, mas morei muito tempo em Panorama. E eu fui passar férias em Panorama, então eu fui primeiro de ônibus, né? E os meus pais iriam no final de semana de carro, meus pais e meus irmãos. E eu recebi a notícia lá que meu pai havia sofrido um acidente aqui em Marília, de carro. Ele tinha saído de uma reunião de amigos e ele teve um infarto e sofreu um acidente. E então eu voltei para Marília. Foi uma noite de muita angústia, porque ele ficou internado uma noite. E no dia seguinte eu fui para visitá-lo. E ao chegar no hospital, aguardando o momento de entrar, um amigo saiu de lá de dentro dizendo que ele não tinha resistido, né? Então ali eu me vi num desespero, né? Eu lembro que eu entrei realmente em desespero, eu
Eu falo que eu estava com um terço na mão, eu joguei esse terço longe, porque realmente é uma dor, é um sentimento que... E depois de algum tempo, a gente foi lidando com isso, aprendendo, né, a lidar com esse sofrimento, tentando dar sustento ao outro, né? Eu tentando ficar bem pela minha mãe, pelos meus irmãos, e assim, né, cada um. E seguimos a vida, e 2 anos e meio depois, a minha mãe estava com uma amiga internada em Prudente, uma amiga irmã dela, então ela se revezava, ela ficava com a gente um pouco e ficava um pouco em Prudente com essa amiga. E em uma dessas idas de ônibus para lá, que essa amiga passaria por uma cirurgia, a minha mãe também sofreu um acidente de ônibus e também faleceu na hora, né? Na época do meu pai eu tinha 15 anos, o meu irmão tinha 13 e a minha irmã mais nova tinha 9 anos. E foi muito difícil. Eu, como sendo a irmã mais velha, sempre me senti na obrigação de estar bem por eles, né? Sempre caminhei como eu pude, assim, da melhor forma que eu pude, para que eu pudesse passar a segurança para eles, né? E fui seguindo. É muito difícil, realmente, lidar, assim, é uma coisa que eu acredito que leva muito tempo para a gente aprender a lidar com esse sentimento de perda, né? Porque realmente é como se você perde o seu chão, né? Eu perdi o meu chão, eu perdi a minha base. Então, toda vez que eu sentia uma insegurança, eu não tinha para onde correr mais. Então, foi muito difícil, mas pelos meus irmãos, pela minha tia, eu continuei. Voltei a frequentar as missas, porque ali eu me sentia melhor, eu me sentia fortalecida. Não cheguei a procurar a minha irmã, que era mais nova na época, e a gente via que ela tinha uma necessidade maior, então ela ia em terapia, passou por terapias, tudo, mas eu e meu irmão não. O meu irmão, em um certo período, acabou se perdendo, né, se envolvendo com coisas erradas. Hoje, graças a Deus, ele tem a família dele também, o meu sobrinho. Então, mesmo diante de toda a dor, a gente foi seguindo a vida. E eu sempre busquei sentidos para continuar. Então, quando doía demais, eu pensava, não, eu não posso ficar aqui prostrada porque eu tenho a minha irmã, eu tenho meu irmão, né? Eu preciso continuar. E hoje eu sou casada, 16 anos já. Tenho uma filha, a Débora, tive a Débora. Débora tem 10 anos. A Débora foi um presente de Deus na minha vida, porque ela trouxe a minha infância de novo. Ela traz a cada dia, porque eu acredito que com essas perdas eu tive um bloqueio, assim, da minha memória, de muita coisa da minha infância. E hoje, eu vendo a minha menina, eu me recordo de como eu era, das coisas em que eu fazia, né? E Deus sempre foi muito presente, muito providência na minha vida. Tanto que, há 6 anos atrás, o meu pai faleceu no dia 7 de julho de 2003. E há 6 anos atrás, eu fiquei grávida do meu filho, do Pedro, e o Pedro veio para a minha vida no dia 7 de julho. Então, eu falo que são cuidados de Deus, de me mostrar que a vida vale a pena, né? Que a gente tem que buscar alegria, felicidade. E eu tenho sempre comigo e falo sempre para os meus irmãos a questão da essência. Nós tivemos uma essência e que eu tenho guardado até hoje no meu coração. E é isso que eu acho que vale. Sua história sempre é inspiradora a cada um de nós e ela traduz bem a proposta desse episódio, como o Dr. Mateus nos falava sobre o luto, como um grande sofrimento que é gerado a partir de uma perda, mas o seu testemunho ele traz uma proposta desse nosso episódio que é sim, né, refletir nos passos que nós precisamos dar em relação a esse processo do luto. Eles são necessários, mas o seu testemunho apresenta a Deus.
né? E a sua providência que chega ao ponto do seu filho nascer na mesma data de falecimento do seu pai, nessa delicadeza, a partir da sua decisão em caminhar, mesmo com essa pressão, né, com 17, 18 anos ali, de se sentir responsável por aqueles irmãos e Sim. tantas coisas e detalhes que não dão tempo, né, de discutir e falar aqui, mas que todos nós conseguimos projetar e imaginar quantas lutas essa família, e é muito bom ser amigo da Naira, caminhar com ela e ver que realmente, independente do sofrimento e do luto, existe uma esperança na vida de todos, porque Deus é a nossa esperança. Mas nem sempre nós temos essa visão tão sóbria. No momento da dor, no momento do luto, para nós é difícil talvez enxergar essa esperança. E falar de luto normalmente, padre, é falar sobre um grande trauma, uma grande dor. Por que para nós existe esse grande peso no momento de lidar com a morte de alguém? Por que para o ser humano é algo tão difícil? Gil, eu penso por um motivo relativamente simples. Mesmo que nós tenhamos fé, e fé na vida eterna, inclusive, e o desejo de estar com Deus na eternidade, a nossa humanidade sempre pede mais. Então, eu quero o céu para as pessoas que eu amo. Mas quando eu vejo essas pessoas preparadas, espiritualmente preparadas, mas chegando ao final dessa vida, a minha humanidade pede mais. Minha humanidade pede mais tempo. Pode até ser algo como um egoísmo da nossa humanidade, mas a gente quer por mais tempo, né? Claro, eu lembro quando Santa Teresinha chega para a mãe dela e diz que não vê a hora da mãe dela morrer. Aí a mãe também se assusta, né? E ela diz, é porque eu desejo o céu para a senhora. Acho que isso é um grau, né? Elevadíssimo, né? Bastante elevado e que talvez a gente precise lutar para alcançá-lo, mas eu penso que é a nossa humanidade pedindo mais, né? Então tudo aquilo que me satisfaz, que me traz alegria, de alguma maneira prazer, a minha humanidade pede mais. Então isso não é diferente com as pessoas que nós amamos. Penso nisso, né? Então daí quando a gente perde alguém que a gente ama, a nossa humanidade fica gritando, eu quero por mais tempo aqui. Então, não só aquela expectativa da vida eterna, mas a humanidade pedindo por mais tempo, né? Como que, na sua visão, talvez também um médico cristão, mas como médico, qual é a sua visão sobre esse aspecto, dessa dificuldade que todos nós temos em lidar com a morte de alguém, ainda falando de mortes que, como o padre citou, até um processo de uma morte natural, gerada pela velhice, porque é tão difícil para nós este processo? Bom, eu acredito que essa dificuldade de lidar com a morte, ela tem uma raiz na forma como a gente encara a realidade. Nós buscamos sempre a felicidade aqui. E a felicidade, ela vem daquilo do que a gente ama. Só que a morte, ela toca tudo aquilo que a gente ama. A morte vai tocar nos nossos pais, nos nossos bens materiais, nos nossos prazeres, honras. Tudo o que a gente ama, a morte, ela vai tocar. Então, a gente não está preparado para lidar com isso. A gente não está preparado para lidar com a quebra da expectativa por buscar uma vida em abundância, como o padre colocou. Por que uma vida em abundância? Eu sempre quero ter uma segurança e uma paz, sabendo que tudo que eu amo está aqui comigo e não está sendo ameaçado por nada.
É essa segurança que a gente busca. Então, a gente não consegue lidar com esse sofrimento da morte justamente por a gente não meditar sobre ela e não meditar como sendo uma realidade inerente à vida normal. Eu acredito que a causa nem é tanto médica, mas a parte psicológica. Como eu vou encarar as realidades inerentes à vida humana? As perdas, as crises, as doenças. Tem uma passagem, padre, se eu estiver errado, me corrija, por favor. Marta e Maria, que eu lembro do finalzinho ali que Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte e a parte que não será tirada. Ou seja, tudo será tirado. Uma única coisa não será tirada da gente. Quando eu comecei a meditar sobre essa realidade da morte, essa passagem ficou muito presente para mim. Maria escolheu a melhor parte, a única que não será tirada. A única coisa necessária. Ou seja, tudo que a gente ama vai ser tirado da gente. Então, é aqui que começa a dificuldade de lidar com a morte. Da forma como a gente encara ela. Do medo de meditar sobre ela. Então, isso vai nos deixar cada vez mais afastados. Um exemplo cotidiano. A gente vai conversar com um amigo, uma pessoa, a gente vai falar sobre a morte. A primeira coisa que ela fala, vira essa boca pra lá. Porque causa um mal-estar na gente. Causa uma angústia. Então a gente evita encarar ela de frente. Então eu acredito que a dificuldade que a gente tem de lidar com a morte começa aqui, na forma como a gente encara ela. Há um despreparo da nossa parte, um descuido diante de uma realidade que é clara para todos nós, porque só existe uma forma, né? Ouvindo você falar, Mateus, só existe uma forma de não viver a morte de alguém que é morrendo antes, né? Não tem outra opção. Mas a questão de que a vida ela é finita é uma questão muito clara a todos nós, e como você nos lembrava, nós não preparamos, nós nem muitas vezes conversamos, meditamos, e a igreja nos fornece muitos materiais, né, para isso, para essa progressão, para essa evolução, que nos permite, de repente, não ser pego tão desprevenido assim, em relação à morte de alguém. Para potencializar e talvez desafiar até a nossa reflexão aqui sobre este preparo, né, sobre essa dificuldade de lidar com a morte, existem mortes que elas, dentro da nossa visão humana, elas não são naturais. Então, a Naira, ela descreveu um acidente, uma tragédia, nenhum filho se prepara, dificilmente, com as exceções, como Santa Terezinha, né? Mas é muito difícil, né? Filhos de 17 anos, a Inayá, ela tinha 9 anos ou 13. Então, são mortes dentro de uma perspectiva natural, precoces, trágicas. Nós podemos pensar, por exemplo, pessoas que vivem casos de suicídio dentro da família. Então, existem essas mortes que são mais difíceis, muito mais difíceis, teoricamente, de lidar. Como compreender quando chega na vida de alguém que nós conhecemos ou na nossa vida essa morte fora do curso normal da vida? Queria ouvi-los um pouco sobre isso. Acho que evidencia o caráter de estar preparado hoje, né? Não que seja simples ou que seja fácil. Quando uma pessoa, né, tem um familiar que tem uma doença degenerativa, uma doença longa, sinceramente falando, tem hora que as pessoas que cuidam chegam a desejar que essa pessoa morra, né? Eu já atendi pessoas no luto, que o primeiro conflito era, eu desejei a morte dessa pessoa.
E não é que quisesse, olha, né, morra desde sempre. O sofrimento foi tão grande, no sentido de potência de sofrimento, e foi durando tanto que queria isso, né? É até muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem fulano descansou, quando o sofrimento é muito grande. Essas pessoas dá a impressão que elas vão chegando nessa preparação porque é mais evidente a iminência da morte, né? Ela está, assim, às vistas já. Mas a gente tem nas exéquias, eu gosto sempre de falar isso, o que eu chamo de otimismo trágico. Nós sempre achamos que amanhã dá tempo. Amanhã dá tempo de dizer que ama, amanhã dá tempo de se desculpar, amanhã dá tempo de se reconciliar. E aí, como a própria palavra diz, a morte vem como um ladrão, e quando a gente vê, não deu tempo de fazer toda a lista que a gente imaginava, né? Em relação a quem a gente perde, evidentemente. Então, acho que talvez um grande remédio seja viver intensamente, de maneira bastante evangélica, eu digo, né? Não com loucura, mas intensamente o amor às pessoas, a certeza de que elas são breves. O Dr. Mateus lembrava, elas nos serão tiradas também, só restará o Senhor, Ele é a nossa herança. Então, viver nessa expectativa, desejando o céu para nós, para eles, e com essa convicção. Eu preciso desfrutar o melhor possível da pessoa com quem eu estou e demonstrar o amor que eu tenho e me desculpar pelos excessos e pedir perdão pelas faltas, né? Coisa que muitas vezes esse otimismo trágico não deixa. E talvez até para a gente conseguir viver, né? Porque se de cada encontro a gente se despedir tendo que retomar a consciência de que pode ser o último, deve ser uma canseira danada, né? Então, aqui ao final desse momento, a gente se despede cada um do outro, né? Olha, como se fosse a última vez. Fica muito cansativo, né? Mas tomando a consciência, e aí a nossa vida vai sendo pautada, né? Vai tendo um pano de fundo que é: eu preciso viver da melhor maneira possível, intensamente, e desfrutar das pessoas dessa maneira, né? E depois que a gente perde, a gente vive um pouco assim. Eu, pelo menos, vivo assim. Então, todas as vezes que meus filhos vão sair, eu beijo, eu abraço, eu falo, eu te amo. Pode sair 10 vezes ao dia. Todas as vezes eu faço isso com eles. Né? O meu esposo também, a minha irmã também. Então, é um hábito que eu adquiri após essa perda repentina, né? Uhum. E como que você costuma ajudar assim pacientes que vivem ou pessoas, amigos, dentro dessa perspectiva de uma morte trágica de uma criança? Como que o senhor costuma ajudar esse tipo de situação? Olha, quando eu lido com pacientes, que além da psiquiatria, eu atendo também demandas de psicoterapia. Então, eu gosto de falar que a psicoterapia é como se fosse uma direção biográfica. A gente tem a direção espiritual, eu dou a direção biográfica. Quando eu lido com pacientes que passaram por essas perdas, que foram pegas de surpresa ali, primeira coisa que eu digo a ela é que eu reconheço junto com ela que o sofrimento dela é um sofrimento real. E peço para ela não negar aquela dor e aquela tristeza. Muitas questões que me chegam no consultório, vou ser sincero que algumas delas eu não sei lidar. Então, por ser católico, eu sempre busco exemplos na Sagrada Escritura. E há um tempo recebi algumas demandas parecidas com essa, de pacientes que acabaram de sofrer uma perda. Eu tive que buscar como viver o luto de acordo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu não me engano, em Mateus 14, quando Nosso Senhor fica sabendo da morte de João Batista, o que ele faz? Ele pega um barquinho, se afasta e vai para um lugar deserto, isolado, afastado, e fica ali recolhido, em silêncio.
Então percebe que esse é o primeiro movimento que muitas vezes a gente faz. Quando a gente é pego de surpresa, recebe a notícia dessa. Algumas pessoas inicialmente se desesperam, negam aquilo tudo, aprendendo na primeira fase do luto, negando a realidade, duvidando dela, e outras buscam o recolhimento. Deixa eu ficar sozinho aqui, não quero ver ninguém. Nosso Senhor fez isso, se recolheu. E quando ele percebeu, atrás tinha uma multidão, querendo que ele fosse lá. E Nosso Senhor ele tinha todas as razões para falar assim, não, hoje não vou atender Hoje ninguém. não. Ele perdeu o primo dele. Ele tinha todas as razões para falar, vocês ficam aí que hoje eu não vou atender ninguém. Mas ele vai lá, alimenta todo mundo e serve todo mundo. Então, aqui eu aprendi foi um segundo movimento. Primeiro foi o recolhimento, né? De intimidade, de oração, de tristeza, de dor. Eu tenho certeza, enquanto ele estava ali atendendo aquela multidão, ele ainda estava triste. Mas ele estava ali servindo, por amor. Então, temos inicialmente esse recolhimento, depois a gente tem o serviço, né? Os deveres do amor. E o que eu tento direcionar os meus pacientes é nesse sentido. Inicialmente, aceitar essa dor, essa tristeza, se recolher, buscar ajuda, ter esse momento de recolhimento interior. Alguns pacientes, eles não têm a vida espiritual, então eu não chego já falando, ó, vai ficar aqui, vai rezar, não. Eu tento trabalhar de uma forma que ela veja que esse é o caminho. É um trabalho muito difícil. Agora, quando o paciente já tem uma vida de oração, tudo, é mais fácil lidar e dar esses conselhos. Então a gente tem que ter esse cuidado de não chegar e já impondo algo, mas eu tento mostrar que esse é o caminho. E depois desse recolhimento inicial, a pessoa voltar a servir. Porque tem outro exemplo também, padre. Quando Nosso Senhor morre na cruz, a mãe dele estava ali aos pés dele. E ela sofreu 3 dias de muita tristeza. O que ela fez? Continuou servindo. Reuniu os discípulos, né, padre? Uhum. Continuou servindo. Uma espada transpassou a alma dela. Imagina a tristeza que ela estava. E ela continuou ali, honrando seus deveres por amor. Então a gente tem 2 exemplos aqui, de Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo. Os 2, mesmo na dor e na tristeza, continuaram servindo e amando. E como entender isso? A tristeza do luto, a tristeza é um sentimento, certo? Assim como a alegria. A alegria te deixa eufórico, a tristeza te deixa como se tivesse um cobertor cinza, que você olha, não consegue olhar pro sol, não consegue olhar pro dia, tudo é muito cinza, nada faz sentido. Só que a tristeza e a alegria são sentimentos. Sentimentos não são determinantes das nossas condutas. Jesus estava triste, mas a tristeza não foi determinante para a conduta dele. Eu posso estar triste, mas a tristeza, por ser um sentimento, não deve ser determinante para a minha conduta. O que deve ser determinante para a minha conduta? O amor. O amor é aquele lugar que está acima dos sentimentos. O amor é aquele lugar que a nossa alma deve estar instalada. O amor não é um sentimento, mas é uma decisão que se transforma em ato concreto na realidade. Então, esse é o caminho que eu tento mostrar para os meus pacientes. Aceitar a tristeza e a dor. Reconhecer isso como um sofrimento real. Ter um momento de recolhimento, de meditação da morte daquele ente querido. Da morte dela também. Uma meditação geral da morte. Porque é nesse recolhimento
é nesse servir ao próximo por amor, são nesses atos de amor que a gente vai encontrar a cura daquele sofrimento, que é a esperança. Qual que é o fundamento da esperança? A fé. E a gente conquista a fé como? Amando, servindo, em recolhimento. No momento do luto, a pessoa olha pra frente, ela não enxerga um bem futuro. Ela não consegue enxergar um bem futuro. Ela entra no desespero. Então, esse caminho que eu tento mostrar pro meu paciente é o caminho que no final vai resultar na esperança. Então, no momento de luto, nós temos a opção de ter Deus como o nosso aliado que vai nos ajudar nesse processo ou não. E eu queria, padre, o senhor deve atender, né, muitos casos aí ao longo do seu tempo como sacerdote, muitos casos de pessoas que fizeram a escolha de buscar em Deus uma via, né, como o Mateus nos falava, esse apoio para superar algo tão dolorido e difícil. Como o senhor costuma trabalhar com essas pessoas? E também o caso oposto, das pessoas que se revoltam contra Deus, né, que culpam a Deus, que pegam essa aversão. Como é este caminho que a fé nos ajuda em ambos os casos? Nos dois casos, a gente tem que pensar em pessoas que têm fé, porque mesmo para uma pessoa culpar a Deus e se decepcionar com ele, ela precisa ter o princípio da fé, ela precisa acreditar que Deus existe, né? E são os dois caminhos, os dois únicos caminhos que eu consigo enxergar quando uma pessoa sofre. Ou ela culpa a Deus e entra num sofrimento que eu considero estéril, porque não vai produzir muitas coisas, ou ela reconhece que aquilo faz parte da vida e que Deus pode ser o consolo dela. Então, ou um culpado, e é super interessante porque quem vem com essa culpa geralmente traz o seguinte argumento: Deus pode todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, e são características de Deus, ele é onipotente, ele é onisciente, e aí a pessoa, no fundo de tudo, ela quer justificar que Deus foi o causador, quando na verdade Deus não é o causador dos males no mundo, ele até permite os males no mundo. Gosto muito da passagem da parábola do joio e do trigo, né? Nosso Senhor fala, deixa os dois crescerem juntos. Lá na colheita a gente separa, o que for joio vai ser queimado, o que for trigo vai ser colhido. E nessa passagem tem muito disso, né? De um Deus que quer mostrar que ele permite o mal no mundo. Tem toda uma pedagogia por trás disso, né? Mas então a pessoa começa com esse argumento. Ele pode todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, porque fez isso comigo. Ele não arquiteta, né? Então imaginemos, uma pessoa que foi assassinada. Deus não tocou no coração do assassino, vai lá e faz isso, né? Imagine, é fruto do mal humano, né? De um desequilíbrio, de uma pessoa que desvirtuou, enfim. Então eu sempre trabalho por esse viés, né? Ou a pessoa escolhe culpar a Deus, que não é o culpado, e viver um sofrimento estéril que não vai levar a um crescimento, ou ela reconhece que mesmo aquela dor profunda que ela está vivendo faz parte dessa vida, porque nosso Senhor não disse que o céu se instalaria completamente nessa terra, né? Mas que ela pode, em nosso Senhor, descansar. Então, unir os sofrimentos dela ao de nosso Senhor, que experimentou a dor, né? O Dr. Mateus lembrava de João Batista, mas talvez o paradigma seja Lázaro, né? O Senhor chora publicamente a perda de Lázaro. Tem o que fazer e fez, mas ele chora primeiro. Então, a humanidade de nosso Senhor também sofreu com a morte, né? E não fez ele abandonar tudo e jogar tudo para o ar, né? Então, ou nós vamos para um viés ou para o outro. E quando vamos ao Senhor, é dizer da nossa dor.
eu percebo em algumas pessoas uma dificuldade em dar nome ao que sente, inclusive para Deus. Eu parto de um princípio que me parece simples, mas nem sempre é, que é o seguinte: quanto mais verdadeiro e transparente eu sou com Deus, mais Ele pode me trabalhar, porque mais autorização eu estou dando. Então, o exemplo que eu uso com muita frequência. Imagine que eu briguei com uma pessoa muito querida. Então, briguei com uma pessoa e estou sentindo raiva daquela pessoa, uma raiva profunda. E aí, na minha oração, eu falo: não, Senhor, não é bem raiva, é uma coisa aqui que está dentro. Aí Deus olha e fala assim: até quando vai vir o sentimento real disso aqui, né? Então, dizer: Senhor, eu sinto raiva dessa pessoa. O que eu tenho aqui agora é isso. E ele só vai poder transformar quando o nome for dado, porque ao dar nome eu autorizo. Então o Senhor pode tocar nisso aqui. Então dizer: Senhor, eu sinto falta dessa pessoa. Eu me decepcionei com o Senhor porque eu achei que com tantas orações essa pessoa seria curada. Porque também tem isso, né? Olha, aqui em Marília nós já vivemos isso, né, de rodear a Santa Casa para rezar por pessoas que se acidentaram e que ficaram super bem, e pessoas que nós rezamos e elas não ficaram bem, para os nossos olhos e para esta vida, né? Agora, nosso Senhor, que tudo sabe, sempre faz o que é melhor para nós. Então penso em descansar em Deus, expor com clareza para Ele aquilo que se sente e pedir socorro. Né? Pedir socorro: Senhor, me socorre. Eu quero chorar, então chora diante de Deus. Hoje, excepcionalmente, eu não quero falar com muitas pessoas, então não falo com muitas pessoas. Hoje eu quero até chamar Deus para uma discussão, então que seja isso. Vai perder, mas que seja isso, porque cruzar os braços, fazer bico, fazer greve, não dizer nada para Deus, não muda Deus. E nós perdemos, né? Então, por aí. Só complementar aqui, que eu achei muito interessante o que o padre colocou, sobre sofrer de uma maneira inútil, estéril. E a maioria das pessoas sofrem assim. E essa é uma causa da revolta. Porque como o senhor falou, padre, tem dois caminhos, né? A gente olha para a cruz. Ou a gente vê uma possibilidade de transformar aquela dor em amor e dizer: eis-me aqui, Senhor, abraçar, beijar a cruz e agir, né? Transformar aquele sofrimento numa via de santificação. Ou eu olho para a cruz e vejo dor, sofrimento, desespero, né? Fim da linha, revolta, frustração. Então a gente tem essas duas formas de encarar o sofrimento. Sim. E uma das origens da revolta que todos nós sentimos diante de um sofrimento é que a gente tem uma influência de uma mentalidade gnóstica, né? O que é a gnose? É uma filosofia que parte do princípio que o mundo é caótico, que a realidade não tem ordem nenhuma e que existe um mal substancial. E todos os agentes culturais foram plantando isso no nosso imaginário. Então, quando a gente vê o sofrimento, as dores, a morte, as perdas, as crises, as doenças, a gente vê, tá aí a realidade mal. Tá aí o mal substancial. Tá aí o caos. Eu preciso fugir disso. Eu preciso evitar isso ao máximo. Eu quero evitar essa realidade caótica e quero só ficar aqui nessa realidade boa. Então existe essa dicotomia, né? Então aí já começa tudo, porque a pessoa, ela não consegue encarar que a realidade, a estrutura da realidade, ela tem uma ordem e ela é sustentada num ser. O ser em ato puro, que é Deus. Então, o mal não tem substância nenhuma. É aí que começa.
Então, se a pessoa ela acredita que existe um caos, que existe uma realidade má, que não tem ordem, que é caótica, ela vai viver fugindo disso. E ela cria na cabeça dela que uma expectativa de uma realização material, uma realização absoluta aqui nessa terra, um paraíso, um céu na terra. Então ela vai lutar com todas as forças para alcançar essa expectativa. E quando ela se depara que essa expectativa não é possível, seja pela morte de uma pessoa amada, seja por uma doença que pega ela de surpresa, ela se revolta. Ela se revolta contra Deus, se revolta contra a realidade. Então, essa revolta tem essa raiz nessa mentalidade, essa formação gnóstica que todos nós fomos influenciados. Aí junta revolta com uma certa impotência que vai resultar nesse sofrimento com desesperança, frustração no peito dela. A pessoa, porque assim, quando a gente encara a realidade dessa forma, que ela a realidade ela tem uma ordem, ela é sustentada num ser, e que o sofrimento, as dores é algo inevitável, inerente à nossa vida. Como o padre falou, a gente pode encarar isso e ficar de braços cruzados. Pelo contrário, é aí que eu vou começar a me preparar para essas coisas. Aqui entra o recurso da imaginação. Começa a imaginar, bom, e se eu ficar sabendo que eu tô com uma doença amanhã? Ou se eu receber a notícia que eu perdi uma pessoa amada, como que eu vou agir? Se a gente não consegue fazer esse recurso de imaginar essas possibilidades, que é uma possibilidade real, se a gente não consegue fazer exercício, a gente não vai conseguir meditar sobre os nossos meios de ação. Então, a gente precisa, de uma certa forma, meditar sobre essas realidades que são inerentes para encontrar recursos e possibilidades de agir diante disso. Tem um exercício que chama contemplação amorosa. Você olhar para a pessoa que você ama em silêncio, de preferência sem ela perceber que você está olhando para ela. Só fica olhando. Vai lá, olha ela coando um café, fazendo almoço, fica olhando de longe assim. Imagina, se a morte tocar ela hoje, eu cumpri todos os meus deveres de amor com ela? Essa resposta tem que ser sincera e honesta. Porque é aí que a gente vai se preparando. E se a morte me encontrar hoje? Eu vou estar fazendo o que eu deveria ter feito? É só assim que a gente vai buscando recursos e meios de ação para se preparar para essas realidades. E não é evitando olhar para elas, se distraindo ao máximo na dispersão mundana. Eu não quero falar sobre morte, eu não quero meditar sobre morte, sobre doença. Aí quando vem, a pessoa não tem recurso nenhum. Ela não imaginou, ela não recrutou meios de ação para lidar com ela. A Sueli Façanha, cantora, membro da comunidade Shalom, passou por um câncer recentemente, né? Isso veio a público, uma cantora católica, imagina, né? Não seria diferente. E ela recentemente falava sobre isso, e ela usava a palavra dizendo: o justo não teme receber notícias más. Quando começou o diagnóstico ali, ela falou: olha, eu quero ir a fundo, porque eu quero saber o que eu tenho e o que eu posso fazer e como dar a notícia para os que eu amo. E ela fez assim, né? Depois o que ela conclui? Que se ela tivesse retardado, por medo da notícia, ela poderia não estar dando a entrevista naquela hora, né? E ela falava, ela refletia exatamente sobre isso, né? Quanto mais ela reflete na possibilidade da morte iminente, mais santamente ela vê a possibilidade de viver. E é exatamente isso, né? As pessoas que negam até pensar a morte vivem do jeito que a gente vê
que vivem. Já os santos, por constatar a possibilidade da morte, vivem como viveram, né? O Padre Léo, já falecido, ele lembrava muito disso, né? Uma saudação monástica antiga, que aí vem mal utilizadamente o carpe diem, né? Então, um monge, quando se encontrava com outro, dizia: Mementum mores, lembra-te de que vais morrer. Aí o outro respondia: Carpe diem, ou seja, aproveite o dia. Então, não era viva loucamente, era viva porque você vai morrer, viva bem, viva esperando nosso Senhor, né? Então, quando mais pensamos nela, na morte, mais a gente aprende a viver, né? Padre, e na Ave Maria a gente tem 2 momentos, né? Agora e na hora da nossa morte. Então esses são os 2 momentos que importam, né? E que a gente, muitas vezes, tenta evitar ao máximo de olhar para isso. E nesse processo de preparação, os velórios nos ajudam muito, né? Embora seja um ambiente difícil, né, para muitas pessoas, mas quando nós nos deparamos de forma concreta, né, com a perda de alguém próximo, ou até quando nós vamos consolar alguém, algum amigo, nós aprendemos e nos deparamos, querendo ou não, já não pela nossa busca, mas pela realidade da vida, nós nos deparamos com todas essas reflexões. E eu queria saber, Padre, o senhor que faz muitas exéquias, já se deparou com alguma situação que foi para o senhor um grande testemunho que te ajudou nesse processo de olhar para a morte e ressignificar tudo isso? Eu vivi 2 experiências que falaram muito comigo, falaram muito ao meu coração. Uma agora mais recente, no auge da pandemia ali, entre final de 2020 e começo de 21, quando uma família perdeu a criança de 2 anos de idade. Eles, se não me engano foi isso, eles foram, como ninguém estava trabalhando por conta daquele, bem no auge da pandemia, foram para uma chácara. E a mãe da criança trabalhava, precisava trabalhar, deu de mamar para a criança e foi trabalhar, e quando a avó acordou, começou a procurar, o menino já estava afogado na piscina, né? E foi muito delicado, porque era aquele momento que só podia ficar 13 pessoas na sala velatória e, inevitavelmente, a sala ficou lotada. Mesmo a administração do velório veio, mas eles não conseguiram fazer nada, né? E fazendo a celebração das exéquias ali, a palavra que o Senhor destacava no meu coração era oferta. E o que eu consegui dizer para a família era: ou vocês ofertam o filho, o neto, né, seja o que o menino simbolizava, para Deus, ou vai ser insuportável continuar, né, porque não tinha um outro caminho. Então isso falou muito comigo, os momentos em que nós precisamos, diante da morte, ofertar, ou enlouquecer em alguns casos. E um outro, eu era diácono, e eu fui fazer a celebração das exéquias, um senhor de 77 anos, eu não lembro o nome nem nada, mas a idade era essa. E quando eu terminei e já estava saindo, alguém até me chamou de padre, falou: padre, eu era diácono, mas eu olhei, falou: faz favor um minutinho, e aí tinha uma senhora na poltrona ao lado do caixão, e falou assim: aquela senhora quer falar com o senhor. E eu já fui um pouco assim relutante, né, e quando eu cheguei diante dela, ela falou assim: ele é meu filho. E eu, mudo, né? Ela falou assim: sabe por que uma mãe de 95 anos sepulta um filho de 77? Aí eu percebi que a pergunta era retórica, né? Ela não estava esperando uma resposta. Eu só fiquei olhando para ela e ela disse assim: porque das muitas graças que nosso Senhor me concedeu, ele ainda não tinha concedido a graça de devolver um filho para ele. E eu fui embora assim. Então, tem a sabedoria da idade, tem a fé, sabe Deus o que mais, né, na estrutura dessa senhora de 95 anos,
que quis verbalizar isso para mim, que era o sujeito ali da religião, celebrando isso, que das muitas graças que Deus concedeu para ela, naqueles 95 anos, ele ainda não tinha concedido a graça de devolver um filho para ele. Então, isso Sim. mexeu muito comigo. Padre, e essa parte que o senhor comentou em oferecer a Deus é a única saída, ou então, né, se desesperar. E eu encontro justamente aí uma das formas de encarar a morte. A primeira delas seria cumprir os deveres do amor. Com você mesmo, com os outros e com Deus. Então, preciso cumprir os deveres do amor. O que é cumprir os deveres do amor? É se doar ao outro. Diariamente. Aí entra naquela pergunta. Se uma pessoa que eu amo hoje, se eu perder essa pessoa, eu cumprir os deveres do amor com ela, qual que seria? Rezar por ela, cuidar dela, servir a ela. Tá? Essa é a primeira forma. A segunda forma é se oferecer em sacrifício. É você, em oração e em obras, oferecer a sua vida em sacrifício a Deus. De uma certa forma, você não é aquele desapego irresponsável, mas é que indiferente. Mas é que se um dia a morte te encontrar, ela não vai te surpreender. Porque você vai falar assim pra ela, o que você veio tirar aqui? Eu já dei toda a minha vida. Então, essa renúncia, como que é, padre? Se a gente quer se preservar a nossa vida... Quem quiser salvar vai perder. E é justamente aqui. A gente se oferecer a nossa própria vida em sacrifício e das pessoas que a gente ama. A gente meditar diariamente que tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, as minhas virtudes, os meus pais, filhos, esposa, amigos, tudo foi graça de Deus na minha vida. Como Ele me deu, Ele também pode tirar. Então, entregar nas mãos dele. Senhor, obrigado por tudo que eu tenho, tudo que o Senhor me deu. Mas se o Senhor tirar de mim, é que essa é a sua vontade. E a pessoa só vai conseguir ter essa atitude, essa serenidade, se ela cultiva uma vida espiritual. Então a gente volta de novo para mostrar o caminho. Sim, não há outro caminho. Me faz lembrar também a Páscoa, né, de Jesus. Todo o evento pascal. Nosso Senhor diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Né? Quando a gente vai entrar na Semana Santa, a primeira celebração para entrar na Semana Santa, no Evangelho a gente ouve Nosso Senhor dizendo assim, na verdade, né, o evangelista dizendo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E aí a gente entra no mistério da Semana Santa. Toda Semana Santa começa assim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim da vida dele aqui, amou-nos até o nosso fim também, né? Então esse sentido, essa oferta, o amor manifestado na vida, né? Eu dizia que os velórios, para mim, servem como uma formação para o céu, para a santidade, porque muitos propósitos que eu faço, vivo com Deus, eles vão se afrouxando com o tempo, mas quando a gente se depara com o nosso fim, eu retomo. E foi num velório que Deus colocava algo no meu coração que eu sempre levo assim para minha vida, que é preciso morrer antes de morrer. E eu sempre resumo tudo isso assim que a gente está conversando dentro dessa proposta, desse caminho. A gente precisa morrer para essa vida, morrer para esse mundo antes de morrer. E aí vai ser um processo mais natural, como foi
para os santos, como a gente observa, a maneira que os santos olhavam, contemplavam a morte não como uma inimiga, mas como uma irmã, né? As palavras de São Francisco, e os santos que desejavam a morte, mas não porque eles menosprezavam essa vida, de forma nenhuma. Eles amavam a vida, mas eles compreendiam a eternidade e eles estavam mortos para esse mundo já, né? A Naira partilhava com a gente no início desse episódio que os seus pais, embora tendo vivido a paternidade, a maternidade de uma forma breve, mas eles deixaram essa semente da fé tão falada aqui, né, pelo Mateus, pelo Padre Lico. De forma prática, o que você viveu no sentido da fé, no seu relacionamento com Deus, após a morte dele? Quais foram as suas buscas? Houve um tempo de revolta ou não? E até hoje, assim, como que você caminha na fé? Na verdade, quando eu tive a notícia do meu pai, teve aquele momento de revolta ali, né? Mas algo sempre me atraiu, né? Para buscar em Deus. Essa força vinha, né? E eu era atraída por aquilo. Eles me batizaram, a gente ia às missas, então assim, eu vivi com um pai que respeitava a mãe que respeitava o pai, sempre dando muito amor pra gente. A minha recordação é de uma infância feliz mesmo, assim, sabe, de muito respeito. E depois, essa atração mesmo, então eu fui cada vez mais buscando na fé, me fortalecer, né? Uhum. E é um processo. Eu falo que hoje eu me sinto mais fortalecida mesmo em relação a essas perdas. Até você falando assim dos santos e tudo, hoje eu brinco que eu quero o céu. Então, é uma coisa que eu já não tenho mais, acho que tanto aquele medo, né, que normalmente a gente tem. E eu vivi uma experiência do acampamento em que eu vivi antes a experiência do acampamento do meu esposo, que foi quando eu tive um início de uma depressão. Fui diagnosticada como um início de uma depressão, me permiti de uma forma muito difícil, porque eu não aceitava o fato de tomar medicação, eu achava que eu ia conseguir, né? E Deus foi me mostrando tudo isso. Então, acho que eu sempre procurei olhar os detalhes. Então, eu percebi que ele me mostrou que ele que capacitava os médicos, que ele que criou as plantas e os medicamentos. Então, eu me permiti fazer um tratamento. E lá no meu acampamento, eu acredito que eu comecei um processo de cura mesmo. Lá eu compreendi a parte em que o Padre Lico falou de que a culpa não é de Deus, né? Que é algo normal da vida. Uma hora ou outra eu ia perdê-los, né? E eu venho vivendo esse processo de aprendizado mesmo. E quanto mais eu busco, eu me sinto mais fortalecida. Hoje é como se doesse muito menos, assim. Eu consigo lidar muito melhor com isso. Claro que em alguns momentos a saudade ela é grande, né? A falta ela é grande, mas não é algo que me paralisa mais. Então a fé, ela me ajuda de uma forma, assim, incrível. E a gente testemunha no dia a dia, diante de tantas outras provas que a vida vai dando. Sim, sim. A fé vai sendo a base. Inclusive, nesse momento em que eu venho vivendo, né, nessa provação, com o problema de saúde do meu esposo, eu até tive esse momento com Deus na capela, em que eu disse para ele, se for da tua vontade, tudo bem, eu vou aceitar. E a sinceridade, mas ao mesmo tempo eu já disse para ele, não é a minha vontade, né? Então acho que a gente vai realmente se fortalecendo. A fé é algo que é totalmente necessária para que a gente siga de uma forma tranquila a vida, né? E só para esclarecer melhor, para quem talvez não conheça a sua história, o seu marido, ele passa por uma doença grave, né? Que não tem um diagnóstico preciso, é um processo que tem durado mais de um ano. Então, esse medo da morte, ele voltou a visitar a sua vida, né? Mas eu acredito que devido a tudo, toda essa fé, toda essa busca, eu consigo
controlar, assim. Não sei se a palavra seria controlar, mas não é algo que me trava, né? Uhum. É algo que eu compreendo melhor. Muitas vezes volta, né? Os sentimentos, né? De perda e tudo, mas ali eu sei que eu tenho um Deus que está cuidando de mim. Que se for a vontade dele levar, ele vai me sustentar. Mas que eu posso também confiar de que ele tudo pode. Sim. Inclusive, aproveito para deixar um abraço para o Roberto e as nossas orações para que ele possa estar bem, Amém. com a graça de Deus, né? Amém. Esse episódio, ele tem o patrocínio de 2 empresas que apoiam. Então, todo esse conteúdo, essa experiência, ela está chegando para você graças a esses nossos apoiadores. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre eles e motivo você a prestigiar as empresas que apoiam a evangelização. Então, a Alofone é uma empresa de Marília. Então, ela é responsável, né? Você que precisa, e todo mundo precisa disso em algum momento, que dá uma pane no nosso celular, né? Então, quando acontecer isso com você, eu quero recomendar essa empresa que está patrocinando o episódio de hoje, que é a Alofone. Então, você pode pesquisar aí no Instagram agora, ao longo do episódio, a logo está passando aqui na tela. Então, Alofone, segue lá no Instagram, precisando de assistência técnica, manutenção no seu aparelho, ou comprar um aparelho novo ou usado, Alofone, nós recomendamos. Chama o Rodolfo, que está nos ajudando. E também as camisetas Templo Vivo, não poderia ficar de fora. Então, precisando de camisetas para evangelizar, camisetas Templo Vivo. Inclusive, eu quero uma pra mim. Inclusive, eu trago presentes aos nossos convidados, tá bom? Então, camisetas Templo Vivo para todo mundo. É mesmo? Para ninguém ficar triste. Com certeza eu errei a ordem dos presentes que eu não conferi. Mas Errou. vocês fazem a troca aí depois. Então, é muito bom. Então, eu quero agradecer, né, de forma especial a Alofone, que está patrocinando o nosso esse é do episódio. Lico, ó. Tem nome, gente, em algum lugar? Agora vocês fazem tipo um amigo secreto aqui, a troca de presentes. E a gente vai ter um tempinho bem breve, né? A gente já tá aí na retinha final do nosso episódio para falar também sobre um assunto que é a depressão. Então eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso para não passar em branco dentro da proposta de hoje. E eu quero entregar, antes pra gente fazer essa transição de assunto, essa plaquinha a vocês. Deixa eu organizar aqui essa mesa. Mas o Padre Lico vai funcionar assim. Para você que não está entendendo nada, essa plaquinha, como nós discutimos hoje, a fé é um caminho para muitas situações, né, da nossa vida, mas também se faz necessário a busca por um médico, por um tratamento, né, enfim. E a ciência também está e faz parte da providência de Deus, está dentro, né, dessa perspectiva. Então, de uma forma descontraída, eu vou apresentando algumas situações. E aí, vocês vão jogar um para o outro ou assumir essa responsabilidade. Se este tipo de situação, o padre recomenda que procure um médico ou que o procure e vice-versa. Estão prontos para o Procure Ele ou Me Procure? É o nosso novo quadro do Coubcast. Perdi a confiança em Deus após a morte de um familiar. Raiva e amargura é o que sobrou de mim após esta perda. Depois eu mando pra ele. Eu vou encaminhar. O senhor faz uma triagem inicial? Eu vou encaminhar tudo pro padre ali. Se Deus existe, esta pessoa não teria partido. A agenda do doutor está ainda em branco. Vamos lá, a gente chega lá. Eu vou só fazer a triagem.
Me sinto culpada e tenho muito remorso por não ter sido uma pessoa melhor enquanto ela estava aqui. Eu faço a triagem e mando pra ele. Eu também acho que eu consigo manejar essa. Muito Esse bem, caso. agora Muito os dois, né? hein? Estou há 12 anos vivendo um luto. E Pode aqui eu procurar. eu queria até fazer um 12? parênteses, 12 anos. Porque essa foi uma pergunta que eu recebi hoje no Instagram. Então, levantem as plaquinhas novamente, por favor. A pessoa, ela me mandou. Uma pessoa vive um luto há 12 anos e não aceita ajuda. Como posso me posicionar? Queria que você pudesse ajudar, né, essa pessoa que não procura ajuda e está há um bom tempo aí vivendo esse luto. Ficou sério, né? Eu disse que era só brincadeira, desculpa. Não. Mas ficou sério quando foi pra ele, tá ótimo. Vamos lá. 12 anos vivendo um luto. Vamos primeiro entender esse tempo aí. Um luto, ele tende a diminuir com o tempo. Acima de 6 meses ali, a gente tem o diagnóstico ali de luto. Todas as características, sintomas. Acima de 6 meses a gente tem um luto. Acima de 12 meses, 1 ano, a gente muda. Então a pessoa que ela tem os sintomas do luto, só que ela está acima de 1 ano nesse sofrimento, a gente entra no transtorno de luto prolongado. É um diagnóstico clínico que exige ajuda psiquiátrica. Mas aqui precisamos entender o quadro clínico dessa pessoa, no sentido de esses sofrimentos que ela está tendo, do luto, estão impactando a vida dela, estão causando um prejuízo funcional na vida dela. O que ela tá chamando de luto? Isso. Né? O que ela está chamando? Então, esse é o primeiro questionamento que eu faço. Um exemplo, a pessoa, ela não consegue mais trabalhar. Ela não consegue agir na vida. Ela entra ali num quadro de tristeza profunda e no luto é algo interessante, porque é o que vai fazer a diferença entre luto e depressão. O luto, todo o sofrimento, toda a angústia, todo o sentimento de culpa, todos os pensamentos, toda a tristeza tem um centro, que é a pessoa amada que ela perdeu. Então, por exemplo, um pensamento de culpa de uma pessoa em luto. Eu deveria ter amado mais ela, eu deveria ter ajudado ela mais no final. Um pensamento de uma pessoa em depressão. A vida não vale a pena? Eu não sirvo pra nada, eu não quero ser um peso pros meus familiares. Percebe que muda? Uhum. Então a gente precisa ter essa clareza dos sintomas do luto ali que ele tá tendo. Se tá tendo esse prejuízo funcional, tá? Então essa avaliação clínica que a primeira coisa que eu ia levantar para fazer essa diferença. Será que é um luto mesmo? Será que é um quadro de distimia? Que é um transtorno depressivo? Que a pessoa mantém a funcionalidade, só que ela está por mais tempo, é mais crônico. Ou será um transtorno depressivo? O que a gente está lidando? Então, primeiramente, a gente tem que fazer essa diferença. Tá? E como incentivar essa pessoa a buscar ajuda? Acho que esse era o centro da pergunta, né, Gil? Sim. Primeira coisa, essa pessoa que está ali para ajudar, não ficar só nos conselhos. Por exemplo, você precisa de ajuda. Você não está bem. Você precisa de ajuda. Então sai dessa, vira essa página. Vira essa você página. Tá nisso ainda. Isso. Esses conselhos não funcionam. Quando a pessoa vai dar um conselho, assim, parece com um ar de superioridade. Então eu falo, não dá conselho e nem dica. A melhor forma de você ajudar uma pessoa é ajudar efetivamente. Como?
vai lá e paga a consulta pra ela. Ó, consulta tá paga, tal dia, tal hora. E eu vou com você, vou vir te buscar, a gente vai junto. A gente vai se arrumar, a gente vai junto. Ajudar efetivamente. Buscar essa pessoa na casa dela, vamos sair. Vamos ir, vamos passear no shopping, vamos jantar, se arruma. Vamos tomar um sol, vamos caminhar um pouquinho no sol. Então a gente ajuda não por palavras, mas por obras. Então acho que diretamente é isso que eu ia sugerir a essa pessoa que quer ajudar essa pessoa em luto. Porque essa pessoa ela vai ser fonte de esperança para ela. E também fonte de humildade. Que vai fazer com que ela fale, nossa, realmente eu preciso de ajuda. Então eu vou lá. Acho que tem o caráter... Só um minutinho, padre. Já que o senhor vai falar, deixa eu alterar só um pouquinho. Acho que dentro do que o Dr. Mateus fala, precisa da empatia, né? Porque para quem não está vivendo, dá a impressão que é um tanto de coisas menos um sofrimento. Né? Porque eu já consegui elaborar o luto em 1 ano, então por que essa pessoa está há 12 anos, né? É uma outra pessoa. Não julgar, história, né, padre? É uma outra capacidade, não é? Então, acho que ter esse princípio assim, ela está sofrendo, então eu vou tentar ajudá-la dentro do que ela tem vivido, né? E não... Pensando nisso também, nos velórios geralmente, mas aí o luto ainda, né, tá talvez até na fase da negação ainda ali, é um dia e ainda, mas algo que eu sempre bato na tecla, é justo que a gente viva depois de ter perdido alguém que é importante para nós. Eu vejo muita gente que fica assim, não, eu não posso ser feliz, eu não posso sorrir porque fazem tantos meses que eu perdi. Quem falou que não pode? Acho que no inconsciente coletivo tem aquela coisa de dizer assim, não, fica bem, porque lá no céu a pessoa vai ficar feliz. Ora, no céu ninguém pode ficar mais feliz do que já está. Mas é um direito que a nossa vida continue, que a vida de quem ficou continue. É um direito voltar a sorrir, é um direito conduzir a vida. Então, acho que esse rótulo que muita gente já coloca, né, não posso sorrir, tá num vínculo pequenininho ali, né? Na minha família, nós já vivemos experiências assim, quando, por exemplo, a minha avó faleceu, a minha avó paterna. Os familiares foram todos embora, ficou o meu núcleo familiar, meu pai, minha mãe, meus irmãos, etc. O tanto de filhos que minha avó tem, né? E ninguém ficou no velório, ficamos nós. Chegou numa altura que a gente estava dando risada, porque é de madrugada, fisicamente estamos cansados, todo mundo inegavelmente amava a avó, meu pai amava a mãe, e a gente riu muito enquanto ela esteve com a gente, se divertiu com o sotaque, minha avó era baiana, né? As coisas que dizia, chegou uma hora que a gente estava rindo das coisas que ela disse pra gente. E a gente se permitiu, né? Não virou um show de calouros, não é isso, mas por algum momento ali a gente riu, depois voltamos à seriedade que o momento pede, que a gente também... Né, nós estávamos pesarosos, com certeza, mas reconhecer que a vida pode continuar. Não é justo acabar a nossa vida porque nós perdemos alguém que a gente ama muito. Precisa continuar. Acho que quem nos mandou essa pergunta ficou bem satisfeita com a resposta, com as 2 procuras. Então eu vou seguir aqui com as plaquinhas. Muito obrigado. Eita. Não tenho mais alegria em viver. A vida é vazia e sem sentido. Não tenho vontade de rezar. Estou longe de Deus. Tenho pensado em tirar a minha vida. Não estou bem, mas minha família diz que é frescura da minha parte. Pode me procurar que eu mando pra ele. A vida é um tédio. Passo horas do meu dia no celular. Padre, eu tô ganhando, hein? A agenda dele virou, padre, mas a gente vai parar por aqui. Os senhores já estão devidamente ocupados, mas é só uma brincadeira para mostrar que precisamos estar abertos a buscar uma ajuda espiritual e uma ajuda também profissional. No episódio de hoje, nós tivemos esse foco maior com o luto. Não vamos conseguir trabalhar o assunto depressão pela questão do tempo, mas podemos futuramente planejar um novo episódio para falar de depressão, de suicídio. Eu acho que
falaremos com mais, né, detalhes e com o tempo que esses assuntos merecem. Mas eu queria, Matheus, que você pudesse nos falar um pouquinho sobre as diferenças, né, do luto, da depressão. Quais são as diferenças? Deixa eu perguntar também, toda tristeza é depressão? Porque Vamos parece que gerou uma coisa assim, né? 880. A pessoa ficou triste hoje e ela quer remédio porque ela disse que tá com depressão. Vamos lá. É. Respondendo só a pergunta, padre, tristeza é um sentimento inerente à natureza humana. Como a gente falou no início, a tristeza ela está intrínseca à nossa natureza. Então, ela isolada, ela não entra num diagnóstico de um transtorno depressivo. O sentimento ele tem essa marca de ser instantâneo e de ser passageiro. Então, é difícil ele causar um prejuízo funcional só se a pessoa deixa se guiar por esse sentimento. Tá? Diferença entre luto e depressão. É uma diferença difícil de se fazer, mas dá pra gente passar aqui por cima de algumas características principais de cada transtorno. No que diz respeito ao tempo, no luto, a tristeza, lembrar que ela está voltada ao centro, que seria a perda da pessoa amada. Essa tristeza, ela tende a diminuir com o tempo, seja semanas, meses ou anos. Depressão, não. A depressão, a tristeza está relacionada às outras áreas da vida, seja trabalho, família, sentido da vida, né? Um trauma passado. E essa tristeza, esse humor deprimido, não tende a diminuir com o tempo. Como que acontece? No luto, a gente tem as dores do luto, que acontecem como se fossem ondas, né? São períodos ali que tem, depois passa. A tristeza da depressão, não. Ela é constante, né? Ela tem essa característica mais constante durante o dia, a maior parte do dia. O sofrimento, o conteúdo do pensamento da pessoa em luto é sempre aquela, voltada para a perda da pessoa amada, o que ela deixou de fazer. Também a questão, muitas vezes, se ela pensa em tirar a própria vida, a justificativa vai ser essa: eu quero tirar minha própria vida para estar junto com a pessoa amada que ela perdeu. Na depressão, não. Na depressão, a pessoa tem um sentimento de culpa, de inutilidade, e ela quer tirar a própria vida justamente porque não faz mais sentido, ela não suporta aquele sofrimento, ela não quer ser o peso para ninguém. Então a gente consegue ter essa diferenciação entre o tempo, a evolução do quadro e o conteúdo do pensamento de cada pessoa que está em luto e pessoa que está em transtorno depressivo. Sim. Então, para a gente ir encerrando esse episódio de hoje, quero propor um novo desafio a vocês, que é o Reels. É um novo, hein? Reels Colbycast. E por que Reels? Porque Reels é um tempo limitado, né, que existe no Instagram para produzir conteúdo. Então eu quero ir apresentando algumas situações para vocês, algumas reais que nós recebemos no Instagram, outras fictícias, e dentro deste tempo rápido de entre 1 minuto, 1 minuto e meio, vocês vão dar uma direção para este caso apresentado. Vale a pena recordar, você que está acompanhando, que a gente não vai em 1 minuto esgotar esse assunto. São assuntos que merecem, se você vive algo do tipo, você merece buscar algo, né, um profissional ou um diretor espiritual para tratar melhor deste assunto. Não é esse o objetivo, mas de qualquer forma ele pode ajudar e contribuir de alguma maneira. Combinado? Vamos então para o Reels Colbycast? Vamos. Estão preparados? Não. Então vamos lá. Vou começar então com o Padre Lico e depois Conta uma novidade. a gente vai para o Dr. Matheus. Tenho mesmo uma vida desregrada, pois nesta vida o que importa é o hoje e o agora. Essa pessoa tem fé? Ela tem fé. Tem. Então ela precisa fortalecer as bases de fé
os princípios em que ela mesma crê, que essa vida não é a única, que não acaba tudo por aqui, e voltar-se para uma experiência com Deus. O maior convencedor a respeito da nossa vida é o próprio Espírito de Deus. Uma pessoa pode usar inúmeros argumentos e iluminar a consciência de uma outra, mas quem convence acerca da mudança da direção de vida é o Espírito de Deus. Então, essa pessoa precisa se voltar para Deus. Se ela reconhece que em algum momento ela se perdeu, então ela conhece o caminho, é voltar-se para esse caminho. Vou com a mesma com você. Então, repetindo, tenho mesmo uma vida desregrada, pois nesta vida o que importa é o hoje e o agora. Eu diria para essa pessoa buscar uma vida de cultivo de virtudes. Reconhecer os vícios dela. Que quando a pessoa ela fala que o que importa é agora, uma vida desregrada, é uma vida voltada para o prazer. Prazer momentâneo. Então, primeiro, eu tentava trabalhar com ela o cultivo das virtudes. A temperança, a disciplina, a fortaleza, a justiça. De forma que ela reconheça quais vícios que estão deixando a vida dela desregrada. Uma vida voltada aos prazeres, voltada ao apetite concupiscível, uma vontade fraca que vai embotar a inteligência e a vontade dela. Dessa forma ela não vai conseguir reconhecer o que é bom, o que é belo, o que é verdade na realidade. Então, o caminho das virtudes. Agora eu começo invertido e eu quero trazer aqui a pergunta, a partilha, na verdade, da Inês, que é da nossa comunidade aqui em Marília. Ela partilha assim: não consegui despedir do meu marido. Queria relembrar só bons momentos, boas lembranças. E contextualizando um pouco melhor, ele acabou falecendo dentro de um processo de câncer. Então, imagino que ela tenha lembranças dolorosas, por isso que ela diz que quero me lembrar só das coisas boas. E ela também fala sobre o não conseguir se despedir. Então, vou dar esse desafio aí para você, doutor. Bom, eu acho que o mais importante aí é em reconhecer o que está causando nela essa questão de não ter conseguido se despedir. Porque, lembra quando a gente falou de cumprir os deveres do amor? Então, uma pessoa que cumpriu os deveres do amor com aquela pessoa que ela ama, e aquela pessoa se foi, ela vai estar em paz. Eu fiz tudo que eu deveria ter feito. Agora uma pessoa que fez o contrário. Eu deveria ter feito mais, não cumpri os deveres do amor. Qual o caminho dessa pessoa? O arrependimento. O arrependimento eleva a nossa alma. O remorso, ele deixa a gente remoendo. Tira a nossa esperança. O arrependimento eleva. O arrependimento exige humildade. Não consegui despedir. A pessoa precisa se perdoar. Tudo bem, não consegui. Mas eu fiz o que eu deveria ter feito com ele. Portanto, me arrependo do que eu deixei de fazer, reconhecendo a minha miséria. Mas que esse arrependimento me dá esperança para mim recomeçar e daqui para frente cumprir os meus deveres do amor. No que diz respeito às lembranças, na passagem que você tinha sugerido, ela fala sobre as lembranças. Elas muitas vezes vão estar presente, causando a dor e a saudade, que é normal. Que a gente vai sentir falta mesmo, a gente vai sentir, sobretudo quando a gente está no momento, fala, nossa, ele gostava disso e tal. Então, saber lidar com isso de uma forma que não te desinstale do momento presente, não te cause um certo sofrimento paralisante, mas que faça por outro caminho, a fazer uma oração para essa pessoa, uma oração sincera, uma intenção, e dessa forma essas lembranças não vão ficar ali paralisando a vida dela. Muito bom, padre. Acho que eu diria, se essa coisa de não ter conseguido se despedir, se fica um peso, talvez levar para a reconciliação, para o sacramento da confissão, se isso pesa objetivamente, levando com arrependimento e etc., ela objetivamente será perdoada por Deus. O segundo passo é o auto-perdão.
Se nosso Senhor a perdoou, é justo que ela faça o mesmo, que ela se perdoe, né? Se é que ela sente isso como um peso, né, e etc. Depois de ter suas lembranças boas, eu não sei se Deus nos quer só com as lembranças boas. O Senhor nos quer por inteiro. Jesus ressuscitado não perde as chagas, né? Quando ele aparece ressuscitado, Tomé fala, né? Olha, se eu não vir, se eu não tocar nas chagas, e quando Jesus aparece, e aí Tomé está, ele diz, pode tocar. Então, o ressuscitado não perde as chagas, porque foi através delas, né, que veio o caráter redentor. Então, apresente tudo para nosso Senhor, as dores, as alegrias, e a gente conhece a Inês, então a gente sabe que as dores no contexto da vida toda não foram maiores do que as alegrias. Então, potencialize as alegrias, os momentos vividos com a família, e carregue também as dores, porque elas fazem parte da história. A nossa última situação também é um caso real da Bia, e ela mandou assim: meu pai partiu faz 5 meses, não gosto de ir no cemitério, sou cristã, qual a necessidade de ir? E aí eu até acrescento, qual a necessidade de estar num velório, de viver todo esse processo também de despedida? Acho que os atendimentos mais difíceis que eu fiz em relação a luto foram das pessoas que não conseguiram se despedir, porque foi um acidente, a pessoa também ficou internada e depois lá adiante soube que perdeu alguém no acidente, né? Na pandemia, as pessoas que depois foram receber o caixão dentro do cemitério já, né? No começo nem as exéquias nós podíamos rezar. Teve ocasião que eu aspergi água benta enquanto os coveiros estavam sepultando mesmo, né? Então, a elaboração do luto tem essa dificuldade. Ir ao velório, para mim, parece que tem um protocolo de materializar o luto, para não ficar uma coisa, né? É uma impressão, talvez para sanar aquela coisa da negação, né? Então, estar diante de... a pessoa não tem uma obrigação de ir ao cemitério, né? É uma prática de piedade. Tanto que quando uma pessoa, no dia 2 de novembro, dia de finados, participa da missa no cemitério, ela lucra indulgências. Depois, na pandemia, o Papa abordou de maneira diferente, porque as pessoas não poderiam estar. Mas é uma prática de piedade, né? Sepultar os mortos, visitá-los, manter a sepultura de maneira digna, mas a pessoa não tem uma obrigação de ir ao cemitério. Se dentro do que ficou nela, né, do pai, está tudo bem não ir ao cemitério, precisa dar dignidade para aquela memória. Então, não piso lá e deixa se acabar, não é assim. Precisa deixar organizado. Mas isso não tem sido um problema para ela. Doutor, tem algum acréscimo sobre isso? Essa parte de frequentar o cemitério, essa dificuldade que muitas pessoas têm, eu entendo que no início realmente a gente tem essa resistência, só que não levar essa visita como uma certa obrigação, um peso, mas muitas vezes ir lá por amor e ficar um tempo ali em contemplação, em meditação sobre a vida que a pessoa está tendo, sobre o que ela fez de bom, sobre o que ela aprendeu com a pessoa amada, a organização, né, o serviço ali, até mesmo deixando tudo bem organizado, com amor. Eu acho que levar essa forma como algo de dignidade material ali e também de meditação. De meditação. Acho que esse momento ali no cemitério é um momento assim, são circunstâncias ideais para a gente meditar sobre a nossa própria vida. Sim. Bom, nós encerramos por aqui o episódio de hoje do Cobicast. Foi incrível estar com vocês. Quero agradecer, Naira, porque você partilhou aquilo que há de mais sagrado, que é a nossa vida, a nossa história. Então, muito obrigado por estar aqui, por abrir o seu coração, a sua história, cada um de nós. Tenho certeza que
chegou ao coração de todos aqueles que nos acompanharam. Também agradeço a generosidade do Dr. Mateus, do Padre Lico, por trazer esse conhecimento e essa ótica dentro da nossa fé, que é a nossa base. Muito obrigado mesmo por contribuir com o episódio de hoje. E eu agradeço a você também que nos acompanhou até o fim. E compartilha esse vídeo, eu tenho certeza que esse assunto nós conhecemos, temos muitos amigos, pessoas que estão lidando com essa realidade, e você precisa só compartilhar para que ele possa receber esse conteúdo dentro desse processo que ficou tão claro a cada um de nós sobre o processo de lidar com o luto, de trazer Deus para essa experiência. Esse episódio ele pode contribuir, sim. Então, compartilhe esse vídeo e nós nos vemos no próximo episódio do Colbicast. Quero encerrar com uma oração. Também peço que o Padre faça uma oração para nós, para aqueles que estão acompanhando, e também nos dê a bênção, e assim nós concluímos o episódio de hoje. Quando eu estava no seminário propedêutico, eu perdi uma amiga muito querida da minha cidade de origem, uma senhora que me introduziu na fé. E o meu reitor no seminário propedêutico tinha perdido um amigo de turma, já padre, num acidente de carro. Eu fui partilhar com ele a dor, né, do luto, e ele falou assim: olha, eu tenho feito uma oração muito simples que tem me ajudado. E eu tenho feito também, e eu tenho transmitido isso geralmente nas exéquias. É muito simples. Eu fecho os meus olhos e eu digo para Jesus: Senhor, essa pessoa que eu amo não está mais aqui. E eu creio que ela esteja no céu com o Senhor. Dê um abraço nela por mim, diga que eu a amo. É muito simples, mas tem me socorrido em vários momentos. Então, acho que fica como a nossa oração. Se você está passando por um luto, talvez te ajude. A mim tem ajudado em alguns momentos. Então, diga para Jesus que você ama essas pessoas, desejando que ela esteja com eles. Com ele nós não sabemos, mas estando, que ele abrace, beije, diga do seu amor, e o nosso coração ele cuida. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.